Olá, gente, bom dia. A nossa equipe ficou com a equipe de revisão, da aula de revisão. Vamos dar início. A nossa equipe ficou composta o Fabian, a Cristiane e o Bruno, tá? Bem, eu botei esse slide aqui só para a gente falar a respeito da evolução dos transportes. Eu sei que não é muito pertinente, mas a gente consegue observar aqui que o homem ele carregava aquilo que ele podia, né? E ele não necessitava de vias tão aprimoradas para que ele pudesse carregar aquilo que ele conseguia carregar. Depois ele teve o domínio do animal e ele passou a carregar com o animal, né? Conseguia puxar um pouco mais de carga, enfim. À medida com que ele foi evoluindo, ele teve a advenção da roda, né? E aí ele passou a conseguir transportar o volume com o domínio do animal. E a invenção da roda, ele passou a produzir veículos, né, de tração animal. E aí nasce a necessidade já de uma via, né? De uma via mais aprimorada para que ele pudesse se deslocar em algumas distâncias, transportando um certo número de carga. E daí se deu a, aquela tríade, né, que seria para que o transporte ocorra, você precisa de dos três, dos três principais entes, né, que seria o veículo, a via e mais à frente, né, nasceu a necessidade dos terminais, né, que veio com o aumento das capacidades de transporte, bem como o tipo de veículo, né, que foi nascendo com a tecnologia, foi também se desenvolvendo, a criação da máquina a vapor e por aí vai. Então, aí é mais ou menos o histórico dos transportes. O sistema de Desculpa que eu sei. Então, a gente entrou agora numa parte que trata sobre o traçado e a diretriz, né? Coloquei aqui uma figura que tem um texto que diz que as definições de traçado e de diretriz. Então, traçado de uma rodovia, né? Então, o traçado é referente a uma rodovia. Então, o traçado de uma rodovia é a linha que constitui o projeto geométrico da rodovia em planta e em perfil. Pode-se imaginar que o traçado como sendo a linha que representa espacialmente ou fisicamente a rodovia. Então, aquilo, aquilo que está traçado na planta vai ser de fato conforme a rodovia vai ser construída. E a diretriz de um traçado ou de uma rodovia é um itinerário compreendendo uma ampla faixa de terreno, ao longo da qual se presume que possa ser lançado o traçado da rodovia, ou seja, delimita um espaço onde pode ou não ser lançada a rodovia. Então aqui a gente tem uma outra figura exemplificando a intenção de unir os pontos A e B, desculpa, A e C, no qual a gente tem um ponto intermediário B, temos vários obstáculos naturais, né? E a gente consegue ver aqui, ó, a diretriz geral, os pontos de linha reta que ligam os pontos de união, que seria o AC. Né? Então, a gente entende que, como a gente viu que o transporte ele desenvolve os lugares, né? Então, a passagem pelo ponto B, então a gente entende que o ponto B seria uma passagem, né, um ponto obrigatório de passagem de condição. Ou seja, então a gente vai ter que definir o nosso traçado que passe por B, né?
Mas aí entra os obstáculos naturais, né? Como passagens de água, de lago, elevações, montanhas, enfim. Ou mesmo alguma reserva ambiental. Então a gente consegue observar que a gente tem outros pontos que a gente define como pontos de passagem de circunstância, né? São pontos obrigatórios, visto primeiro um ponto obrigatório condicional, né? Uma condição que foi definida, e em seguida os pontos de circunstâncias, né? Alguns são por uma questão topográfica, outros são por uma questão de obstáculo físico. Então a gente pode ver aqui os pontos A e B, são pontos de passagem de circunstâncias, né? Por uma questão topográfica, a gente tem um obstáculo natural, onde a gente vai, por uma questão topográfica, ter que se desviar. E então a gente vai ter que passar nesse vale, né? Então a gente tem as possibilidades de rota alternativa, né? Seja passando pelo ponto A ou pelo ponto B. C, D, E, H, F, G são pontos de passagem de circunstância, mas por uma questão hidrológica, né? A gente consegue observar que a gente está tendo que arrodear aqui o lago, enfim. Outro obstáculos I e J, que são obstáculos também de circunstância, mas um obstáculo físico, né? O I e o J, né? Porque é um reservatório ou uma cidade, ou seja, a gente vai ter que circundar essa cidade para poder chegar ao ponto C. Bem, então essa seria a diretriz geral, né? Os traçados alternativos. A gente tem possibilidade de traçado 1 e 2. E a gente também consegue observar a diretriz parcial, né? Acho que ficou bem clara essa parte. Aí aqui a gente montou aqui algumas questões. Então o traçado a gente pode definir que é a linha que representa na planta a rodovia propriamente dita. Ok? E diretriz seria a linha reta que representa a ligação entre os pontos de interesse. Parcial quando liga pontos intermediários obrigatórios, e geral quando liga os pontos externos. Mais uma questãozinha aqui, os pontos de passagem da rodovia definidos pelo órgão responsável pela construção é definida como o que, gente? O que vocês acham? Seriam os pontos obrigatórios de condição, né? São aqueles pontos que são definidos pelo órgão responsável que constrói a rodovia. É uma questão de condição, foi imposta. Por exemplo, passar pela cidade lá, B, né? Era uma questão de condição. O restante que nos sobra, então, seria alguma coisa imposta por caráter técnico, ou seja, os pontos de passagem da rodovia impostos por questões técnicas. Vocês acham que seria, então, o quê? Então, seriam os pontos obrigatórios de passagem, obrigatório de circunstância, né? Então, fica bem clara aqui a diferença entre o obrigatório de condição e o obrigatório de circunstância. Sabendo que uma via é o espaço destinado à circulação, podemos afirmar que a capacidade de uma via, então aqui acerca da capacidade de uma via, então o que seria a capacidade de uma via, né? Então a gente pode ver que é o máximo de veículo que pode atravessar uma seção desta via sob condições normais de tráfego em um determinado intervalo de tempo. Ok? A capacidade dessa via pode ser de três tipos, né? Ela pode ser básica, possível e prática. O número de veículos que passam por um determinado ponto de uma via no intervalo de tempo de 1 hora em condições de tráfego e pistas ideais é definido como a capacidade básica, ok? Existem algumas palavrinhas aqui no texto que você pode linkar para você não errar, né? Então, quando você vê condições de tráfego e pista ideal, você pode linkar com a básica, tá? Então, o número de veículos que podem atravessar por um determinado ponto, uma via no intervalo de tempo de 1 hora em condições de tráfego e pista prevalecentes, é definido como uma capacidade possível. Então, aqui, ó, ideais com básica, tá? Prevalecentes com possível. E aquela que nos causa transtorno,
Ou seja, o número máximo de veículos que pode passar por um determinado ponto de via no intervalo de 1 hora, sem que a densidade do tráfego cause transtorno ou atraso em condição ao tráfego de pistas ideais, é definido como uma capacidade prática. Ok? Vamos continuar aqui. Já acerca dessa figura, a gente tem diferentes níveis, como a gente pode ver, né, do nível A ao nível F. Então a figura se refere aos níveis de serviço de uma via. Portanto, podemos afirmar que os níveis se referem às condições de operações das vias, né, levando em conta inúmeros fatores como velocidade, tempo de percurso, interrupção do tráfego, conforto e liberdade de manobra, segurança e serviços disponíveis nessa via. Então, as vias vão se dividir em níveis, né? E esses níveis e as características, como velocidade, tempo de percurso, interrupção de tráfego, conforto, liberdade de manobra, segurança, serviços disponíveis e alguns outros que eu devo ter deixado de colocar aqui, formam uma característica sine qua non para caracterizar o nível da via. Ok? A velocidade do projeto definida como a máxima mantida em determinado trecho em condições normais é determinado levando em consideração o que? Então, acerca da velocidade de projeto, né? Então, seria as características geométricas da via, coerente com a topografia atravessada, função e categoria da via. Acerca da velocidade de operação, então a velocidade de operação, definida como a média da velocidade para todo o percurso, sempre menor que a velocidade de projeto, pode variar conforme características geométricas da via, condições de pavimento e etc. Ok? Continuando aqui, gente, definido como volume de veículo que passa numa determinada seção da via no intervalo de tempo, normalmente dado em veículos por dia. O que vocês acham que seriam? Então, vamos lá, o volume de tráfego, né? Então, quando você vê essa relação veículo barra dia, já defina logo como volume de tráfego, né? Veículo por dia como se fosse uma vazão, né? Um determinado volume num determinado tempo. Um certo número, né? Num determinado tempo, é um volume de tráfego. Definido como volume de veículo que passa numa determinada seção de via no intervalo de tempo por um determinado período de dias, ou seja, aqui eu já estou pegando um intervalo de dias, seja 7 dias, 10 dias, entendeu? Eu quero analisar no intervalo de tempo, mas em dias. Então isso seria o que? Volume de tráfego diário médio, ok? Então o próprio nome já diz, né? Um volume de tráfego diário médio. Ou seja, você vai fazer a leitura por vários dias, vai tirar, vai ser a média, né? Esse item aqui é um item bastante interessante, né? É a respeito do fator de horário de pico, né? O FHP. Ele nada mais mede que a flutuação do tráfego num determinado tempo. É definido por um quarto da razão de quem, gente? Aqui está a formulazinha, né? Um quarto da razão entre o volume da hora de pico e o maior volume da fração horária medida, porque o volume vai ser dividido em 4 frações de 15 minutos, para dar 1 hora inteira. Então, a maior fração medida é o que vira o denominador aqui da equação, ok? O fluxo contínuo livre de interferência. Só um minuto. Aqui, vamos lá. O fluxo contínuo livre de interferências, somente veículo de passeio, visibilidade maior 450 metros, condições ambientais favoráveis, etc. São condições que caracterizam uma coisa que a gente tinha visto aparecer no item anterior, né? Que isso aqui é nada mais nada menos que o fluxo ideal, ou seja, o fluxo livre. Ok? Então, quando vocês verem essas características aqui, elas caracterizam o fluxo livre ou ideal. Os níveis de serviço são... O que são os níveis de serviço? São nada mais nada menos que as medidas de condição de uma dada via
e levam em consideração principalmente dois fatores, né, que é o fluxo e a velocidade da via. O fluxo instável, pegando aqui um exemplo, né, o fluxo instável. Observe bem as palavras, fluxo instável, paradas momentâneas, né? Velocidade média menor que 72 km e o fluxo máximo de 2.800 veículos por hora, define qual o nível de serviço. Nível E, né? Ele vai de A a F, né? Então esse aqui seria o penúltimo dos níveis, né? Então, depois desse aqui só teria o nível F, que seria o nível mais crítico de serviço de uma via. Os níveis de serviço são o que? As medidas da condição de uma determinada via e levam em consideração principalmente o fluxo e a velocidade. Essa questão aqui acho que foi repetida. Não tem problema não, a gente viu de novo. Um dos principais aspectos a serem considerados, né, num projeto de uma rodovia é a estimativa da demanda, que nada mais é do que o volume de tráfego esperado, que determinará as proporções da infraestrutura da via a ser implantada. Para determinar esse parâmetro, são levadas em considerações variáveis tais como a população, né, o emprego e renda, a frota, ok? As outras nada a ver, né? Bem, gente, agora a gente vai entrar naquela parte das curvas, né? As curvas horizontais, né? Simples, aqui um exemplo na curva dupla. Então, aqui são os elementos, né? Aqui muito bem definidos. Acho que eles já são velhos conhecidos nossos. Ok? Então, os azimuths, né? Os ângulos de deflexão, algumas tangentes externas, e os desenvolvimentos da curva, né? Que são nada mais nada menos que o comprimento desses arcos. Então vamos lá. Então a gente tem alguns pontos que são notáveis a esses elementos aqui, que a gente viu aí nas aulas. Então PC é um ponto de curva, né, que seria o ponto onde a curva se inicia, ou seja, que há o descolamento da tangente com a curva propriamente dita. O PT seria o ponto de tangente oposto, né, ao PC. O PI é o ponto de interseção entre essas duas tangentes. A tangente nada mais é do que o comprimento entre PC e PI. Ok? O desenvolvimento da curva é o comprimento exatamente do arco que a curva faz. Né? O delta ou AC é o ângulo, né, de deflexão onde essa curva ocorre. O raio é a distância do centro da curva ao ponto. Um ponto qualquer da curva, a gente pode pegar o PC, por exemplo. E os demais pontos aí, que seria o centro da curva, né? O afastamento, que é o ponto, a distância entre o PI e a curva. O G, que seria o grau, né? O grau da curva de uma determinada corda para uma determinada corda. E a deflexão sobre a tangente, que seria a distância da corda à tangente. Bem, as estacas no anteprojeto são definidas a cada 50 metros, né? Mas no projeto é definido a cada 20 metros. Mas isso vamos dizer assim, por bom senso, mas o projetista pode definir de quanto em quantos metros ele quer, mas normalmente é feito de 20 em 20 metros. E ela vai aparecer numa determinada notação, que seria um A mais B. Quem seria o A? É o número inteiro de estacas e B é a distância em metros, ou seja, a fração menor do que o distanciamento de uma estaca, que aqui para o projeto fica definido como 20 metros. Né? Um exemplo seria uma distância completa, então seriam 16 estacas de 20, né? Seriam 320 metros. 20 vezes 16 são 320, para 335,48 sobra a fração que seria 15,48 metros. E as duas equações que relacionam
as estacas no ponto PC e as estacas no ponto PT, ok? Aí aqui eu preparei um exercíciozinho que pede para calcular os elementos geométricos da curva circular simples de um trecho de estrada. São dados o ângulo, né? O raio dessa curva, o ponto de interseção entre as tangentes, né? E define que a região é plana, não tem nenhuma. Então vamos lá, aqui eu coloquei as equações que a gente vai precisar para resolver essa questão. Aqui eu coloquei a equação geral, onde eu defino que AB em metros é 20 metros. Então quando você aplicar isso aqui, a equação vira aquela que a gente já viu. Então vamos lá, aqui estão as equações de lado. Eu replicando aqui as equações, substituindo os valores de raio, de AC, né? Notem aqui, ó, que aqui eu coloquei já 35,2, mas lá tá 35,12, né? Mas a gente sabe que 12 minutos numa fração de 60 segundos, 12 segundos de uma fração de 60 equivale a 20%. Então, 35,2 aqui. Então, quando a gente tira o valor aqui dessa equação, nos dá esse valor aqui em metro. Assim a gente faz também para D. Calculamos aqui para G20, né? A gente vai ter esse ângulo. Calculamos aqui o DM. Aqui é decimal e aqui é sexagesimal. Ok? Calculamos aqui o G20 aqui, né? O D20. Aí depois calculamos aqui eu mantive nos números inteiros para ficar menos trabalhoso fazer o cálculo aqui. Mas aqui é nada mais, nada menos do que o EPI, né, transformado em um número inteiro, menos o T, conforme tá definido aqui, porque eu poderia ter simplesmente ter deixado o EPI conforme ele deu, né, no enunciado da questão, em notação AB e ter transformado T em notação AB também. Mas eu preferi operar com ele todo aqui, porque me dá um número, depois eu só refaço em estacas e vejo a fração. Ok, a mesma coisa eu fiz com o PT, né? Eu mantive o PC em número normal, se você observar em número inteiro, tá aqui ele, ó. E aí é só somar com o D que a gente calculou há pouco. E aí depois faz a notação em forma AB, vai me dar o número I de estacas e a fração. Uma observação é que no EPC a fração é o Azinho, né? E no EPT a fração é o Bzinho, ok? Então beleza, aqui a gente monta aquela tabelinha. Aqui a gente vai aparecer no final, acho que foi uma dúvida na sala de aula lá com todo mundo, a respeito do final aqui. Eu acho que foi até o aluno Bruno que estava questionando sobre isso e parece que ele tinha razão. Tem que aparecer a parte aqui. Então a gente coloca aqui, a nossa intenção é calcular a deflexão acumulada, né? A coluna de deflexão parcial em forma decimal e em forma sexagenal, ok? Eu vou trabalhar com a forma decimal porque eu acho mais fácil e fica mais simples da gente fazer a verificação aqui no final. Então, o primeiro ponto seria o ponto inicial que foi dado, né? 62 mais o 11,35. E a gente em seguida já vê aqui o seguinte, ó, que essa primeira corda aqui nada mais é do que o tamanho do espaçamento da estaca menos o azinho, né? Ok? Em seguida, a gente vai com esse dado calcular a flexão parcial, que nada mais é do que o resultado disso multiplicado pela aquela distânciazinha dm. Ok? Que no nosso caso lá ficou 0,08185, se não me engano. Pronto, então esse é da flexão parcial. Como eu vou trabalhar em forma decimal, ele já é o nosso primeiro valor de deflexão acumulada. E daí, meu querido, por diante, né? Aqui é só replicar o 20
e aqui no final é para o Bzinho, né? Então seria 73 mais o Bzinho. Aplicando também. Aqui eu coloquei essa parte só para identificar decimal e sexagenal. E aí você vai te dar todas as tabelas aqui. Gente, eu fiz uma planilhazinha de Excel rápida só para poder ficar claro. E aí quando você tem todos os valores, né, você faz o acumulado, né, que seria o anterior menos a deflexão parcial vai te dar a acumulada. E assim por diante, ok? Até o final. A verificação é que o número final aqui da deflexão vai ser nada mais nada menos do que AC dividido por 2. E AC dividido por 2 em forma decimal é exatamente 17,6. Ok? Bem, eu acho que aqui ficou bem legal. De forma bem rápida, deu para todo mundo enxergar bem isso aí. Bem, a respeito de alguns pontos de rodovia, como o professor tinha solicitado, aqui nessa foto a gente consegue observar uma via dupla, né? E cada via com duas pistas de rolagem muito bem definidas, com acostamentos, sarjetas, ok? Visto que essa rodovia tem abaulamento aqui para o lado direito e esta rodovia tem um abaulamento aqui para o lado esquerdo. Então eu preciso ter a sarjeta dos dois lados, até porque eu também tenho as encostas, os taludes de encosta, no qual toda a drenagem aqui vai para a sarjeta e para o... Né? Aqui a gente também tem a encosta de via, também tem o canal de sarjeta central. A gente consegue definir aqui as duas pistas de rolagem, a pintura de tráfego. Bastante coisa a gente consegue visualizar nessa fotografia. Aqui fica mais acentuado uma rodovia aqui, né? Aqui é a sarjeta, dá para a gente visualizar bem. Aqui é aquela sarjeta central, conforme visto na foto anterior. Aqui a gente consegue visualizar a encoste, né? A sarjeta para drenagem tanto dessa encosta, né? Dessa encosta, quanto do abaulamento da via, né? Que é outro termo que o professor podia mostrar, seria esse abaulamento aqui da pista de rolagem, né? Que tem essa inclinação de 4% exatamente para drenagens. Aqui muito bem feita a pintura, né, das pistas de rolagem, as delimitações entre a pista de rolagem e o acostamento, e entre as pistas de rolagem aqui de mão dupla, de sentido duplo, né, de sentido um inverso do outro. Ok, gente, então agora a gente chegou nessa parte de terraplanagem, sobre o diagrama de Bruckner. Bem, conforme a gente pode ver, o diagrama de Bruckner, ele não é um perfil do terreno, ok? Aqui no diagrama está bem definido aqui um perfil longitudinal, dá para a gente ter noção aqui. E aqui seria o diagrama de Bruckner, né? Que ele é conhecido também como diagrama de massas, ok? Então, aqui eu tentei listar as 8 regras principais para que a gente consiga ler e interpretar bem aqui o diagrama, né? Então, a primeira regra seria que o diagrama não é um perfil longitudinal do terreno, e sim um diagrama de massa, ok? Segunda linha aqui é que as inclinações muito elevadas indicam grandes movimentações de terra. Então, quanto mais inclinado esses cumes aqui, né? Eles indicam movimentações de terra maior, ou quanto menos inclinada, menor. Então, o próprio diagrama de Bruckner define que os trechos que são ascendentes,
né, ascendentes, são trechos equivalentes aos cortes. E os trechos descendentes, ok, são os trechos equivalentes aos aterros. A diferença entre as ordenadas de 2 pontos define o volume de terra, ok? Lembrando que as ordenadas são o eixo dos y, né? O outro ponto seria que os pontos extremos do diagrama correspondem aos pontos de passagem. Seriam os pontos extremos, né? Então, advém até do item 3, né? Que é exatamente o ponto onde você passa do trecho de corte para um trecho de aterro. Então, os pontos de extremo, então a gente tem um ponto de máximo aqui, ó. E ele é exatamente a passagem desse corte para esse aterro. Então, é aqui um ponto de mínimo. Então, é exatamente o ponto de passagem deste aterro para este corte. Então, os pontos de passagem máximos são equivalentes aos pontos de passagem de corte para aterro, e os pontos de mínimo são os pontos de passagem de corte de aterro para corte. Então, conhecido como ponto de passagem, ok? Aqui já o ponto 6 eu já acabei já adiantando. Qualquer horizontal sobre o diagrama determina trechos de volumes compensados. Ou seja, é um corte igual a um aterro corrigido, ok? Essa linha é chamada de linha de compensação. A gente tem a linha de compensação básica, né, que é a linha zero, mas qualquer paralela a ela é uma linha de compensação. Então, qualquer horizontal traçado sobre o diagrama de Bruckner determina trechos de volumes compensados. O volume é dado pela diferença de ordenada entre o ponto máximo ou mínimo do trecho compensado e a linha de compensação. Ok, a gente... Só voltando aqui a figura, porque eu acho que eu errei aqui, eu deveria ter colocado essa figura mais vezes para a gente poder observar, né? Então, a primeira onda positiva, a segunda onda negativa, e a terceira onda, ela é positiva, mas ela é esse pedacinho aqui só, ok? Beleza, vamos lá. O segundo item diz o seguinte: determine o volume de material a ser escavado, se for, ou de corte, né, para a execução dos serviços de terraplanagem. A gente sabe que todo trecho ascendente do diagrama de Bruckner, né, corresponde a um trecho de corte. Então, tens que o cálculo do volume a ser escavado vai ser todo o corte as curvas ascendentes. Então, vai ser do primeiro na primeira onda positiva, a gente tem o ponto máximo que é B e inicia em A, então vai de 1.500 a 1.000. E depois tem o trecho de corte que é do D até o G, e vai de 1.300 a 550. São 750, somando os dois, nos dá 1.250 de volume escavado ou de corte. O item 3 pede para determinar o volume total de material necessário nos aterros, né? Então, como a gente já sabe, os aterros são todos os trechos descendentes do diagrama de Bruckner, e que a diferença das abscissas vão nos dar os volumes. Então, da mesma forma dos cortes, os aterros também são calculados, só que nos trechos descendentes. Então vai do ponto B ao ponto D é um volume de corte, e do ponto G ao ponto H é outro volume de corte. Fazendo a diferença das abscissas e somando os seus resultados, eu vou ter o volume de material necessário para aterro. Ok? No item 4, ele solicita, ele questiona o seguinte: qual o volume de material que deverá ser descartado
Ou seja, é o nosso bota fora, né? É o que ele está perguntando. Então é o seguinte, o volume de material escavado que não será aproveitado, ou que será bota fora, corresponde aos trechos de corte que não fazem parte de nenhuma onda de compensação. Assim, entende-se que o trecho EF no diagrama é um trecho de corte fora de onda. Então, o volume de bota fora é igual ao volume do trecho EF, que é um pedacinho pequeno, que é lá no último, na última onda positiva, que vai ser de 1.100 até 1.000, ok? Vai ser só 100 metros cúbicos só. Desculpa, eu deveria estar com o diagrama aqui de novo para a gente observar isso aí, eu rabiscar isso aí, mas dá para vocês verificarem depois direitinho lá no diagrama que foi colocado. O item 5 pede para determinar as distâncias médias de transporte das ondas pelo cálculo simplificado, certo? Então é o seguinte, a distância média de transporte pelo cálculo simplificado é obtida pela reta horizontal que passa na metade da altura da onda, ou seja, o ponto máximo da onda até a linha de base, certo? Se você pegar o ponto médio dela e traçar paralela à linha de base, ela vai tocar a curva em 2 pontos. Então a distância desses 2 pontos é exatamente a distância média de transporte. Diante do dito, a gente tem o seguinte, que a distância média de transporte da onda 3, que é aquela pequenininha lá, eu disse, lembra no começo que eu disse que 10 milímetros equivaleria a uma estaca, que seria 20 metros. Então, aquela onda toda, ela tem 4 quadradinhos daquele, né? Então, quando a gente dividir ao meio, então vai dar lá os 20 milímetros, que serão 40 metros. Eu só transformei de metro para decâmetro, tá? Então, a distância média de transporte da onda 2, da onda de compensação 2, como lá é um papel milimetrado, ok? Se a gente pegasse lá bem direitinho, desse um zoom e contasse lá, vocês iam ver lá que na onda 2, entre os dois, aplicando a mesma técnica, né? Pegando a altura da onda, pegando o ponto médio dela e traçando a paralela à linha de base, ela vai tocar a curva em 2 pontos. E a distância entre esses 2 pontos vai ser exatamente 40 milímetros daquele. Ora, se 10 milímetros equivale a 20 metros, então os 49 vão equivaler a quanto? A 98 metros, né? Que transformando para decâmetro vai dar 9,4. Para a curva 1, para a onda positiva 1 lá, que é o primeiro cumezinho, a gente vai, aplicando a mesma técnica, ter 52 milímetros, que equivalerão a 104 metros, ou seja, 10,4 decâmetros. Então, basicamente, a gente aplicou todas as regras, né? No item 6, sabendo que as eventuais botaforas ou empréstimos terão uma distância média de transporte de 10 decâmetros, calcule o momento de transporte total do trecho da estrada a ser construído. Gente, momento de transporte é sempre dado numa unidade que é volume vezes e distância, ok? Só lembrando disso aí. Então vamos lá. Então o momento de transporte nada mais é do que o momento em 1, o momento em 2, o momento em 3, mais o momento de botar fora, porque ele também tem que ser descartado, né? Que a gente viu nos itens anteriores que ele teve um bota forazinho pequeno, mas teve, que era aquela parte do terceira onda lá que não fazia parte lá. Então, tá aí. Então, o que é o momento em 1, por exemplo? O momento em 1 nada mais é do que lembra que eu disse que era o volume vezes uma distância? Então, é o volume em 1 vezes a distância média nele mesmo, que todos esses a gente calculou, né? A gente calculou o volume em 1 e a sua distância também. A gente calculou o volume em 2 e a sua distância, a gente calculou o volume em 3 e a sua distância.
E a gente calculou também o volume de Botafora e a sua distância. Então, o somatório de tudo isso, de todos os momentos, vai ser o momento total dessa nossa curva de Bruckner. Fazendo as devidas substituições, ok? Ele pediu em decâmetro, né? Então, fazendo as devidas substituições, a gente tem que o momento total de transporte, momento de transporte total, são 114,1 metro cúbico quilômetro. O item 7, ele solicita para determinar os pontos de passagens de corte para aterro e de aterro para corte. A gente viu que os pontos de passagem são os pontos de máximos e mínimos, conforme as regras, né, do diagrama de Bruckner. Então, os pontos extremos, ou seja, os pontos de máximo ou de mínimo das ondas do diagrama de massa, correspondem aos pontos de passagem de corte de aterro para corte. Portanto, nós temos três ondas, né? São a primeira onda positiva tem o seu cume em B, a segunda onda é negativa tem o seu cume em D e a terceira onda é positiva tem seu cume em G. Então, esses 3 pontos são os pontos de passagem. Coloquei aqui uma observação geral sobre os diagramas de Bruckner. O fator de homogeneização é levado em conta na construção de tabelas de volumes acumulados ou de ordenadas de Bruckner, que é usada para o traçado de diagrama de Bruckner. Portanto, os volumes dos aterros dos diagramas de Bruckner já incluem ou consideram o fator de homogeneização. Ok?